Bom dia, Pérolazinha, como você tá? Acordou bem? Acordou mal? Não importa como você acordou, esse vídeo é para você, porque na verdade é um treino mental, assim como você faz um treino para o seu corpo, para ganhar músculo, você está fortalecendo os músculos da sua mente e do seu espírito. Então, essa rotina aqui guiada, esse treino, é justamente para você desenvolver uma vida com mais leveza e propósito. Então, o que você vai precisar para hoje é o seu caderninho, ou uma folha e uma caneta, ok? O resto eu vou guiar tudo, então vai fazendo comigo. Então, vamos lá? Let's go! Primeiro, a gente vai fazer uma meditação. Essa meditação é mais para você aterrissar aqui no momento presente e puxar um pouquinho do tema que a gente vai falar hoje, tá? Então, já separa um lugar assim, que você fica sozinha. Por isso que eu gosto de acordar mais cedo que as pessoas da casa, porque aí justamente é esse momento que você dedica para você, para o seu desenvolvimento. Então, tenta fazer isso sozinha, para não ter ninguém te atrapalhando e para você dedicar mesmo esse primeiro momento do dia para o seu desenvolvimento, tá? Então, feche os seus olhos, respire bem fundo. Respire novamente pelo nariz, inspire pela boca. Inspira, expira. Se vier pensamentos, sinta que você só está sentada numa calçada dos seus pensamentos. E os seus pensamentos são só carros passando. Você não precisa entrar dentro deles e nem negar que eles estão ali. Mas eles são só pensamentos, eles só estão passando, então só observa eles e volta o foco para a sua respiração. Sempre que você vê que você está começando a entrar nesses carros que são os pensamentos, então a sua âncora sempre vai ser a respiração, ok? Inspira, sentindo a luz branca entrando, essa luz que te dá paz, amor, que limpa mesmo todas as preocupações, as ansiedades, as confusões internas. E quando você expira, sai a luz cinza escuro, onde tem os seus medos, suas ansiedades, suas preocupações. E à medida que você vai respirando, você vai sentindo o seu corpo mais leve. Faz mais uma vez, inspira. Luz branca entrando, luz cinza saindo. Mais uma vez. Sinta os sons que tem ao redor. Inspira mais uma vez e expira. Agora você vai se imaginar sendo uma formiguinha. Pensa que você é uma formiga dentro de um formigueiro. E aí você mesma se prontifique a levantar, enfrentar o mundo lá fora e buscar a sua comida do dia, enfim, fazer o que precisa ser feito. E aí você levanta com coragem, mesmo sabendo que vão ter obstáculos no caminho. Você é forte, você é disciplinada e você vai simplesmente fazer o que precisa ser feito. Sinta essa coragem, sabe, dentro de você, essa força. Inspira e expira. Agora vai voltando para o momento presente. Mexa os seus dedos, abre devagar os olhos e estamos aqui. Então, eu introduzi aí um pouquinho, né, para você vivenciar realmente como é ser uma formiga. Eu sei que parece loucura, mas é só para você conseguir visualizar mesmo, sabe? Porque, na verdade, hoje eu quero compartilhar com vocês, assim, uma reflexão que eu tenho tido, principalmente para as pessoas que têm um problema assim de autodisciplina, de ter muito medo de enfrentar as coisas, de depender muito assim dos outros, de alguém, de um chefe, enfim, de alguém ter que falar o que é para você fazer, sabe?
Eu me compadeço muito disso, porque eu tenho traços que, assim, por mais que eu esteja mais consciente deles, eles ainda existem. Mas eu não preciso me fundir com eles e acreditar que eu sou isso e acabou. Não, eu não sou Marília Gabriela, nasci assim, morri assim. Então, tudo que eu vejo que eu consigo melhorar, eu busco melhorar. Então, é isso que eu estou fazendo aqui com você e hoje eu vou te ajudar nisso, ok? Então, pega o seu caderninho e escreve a formiga. Esse vai ser a nossa reflexão inicial de hoje. Aí coloca um tracinho e escreve assim, ó. Faz o que precisa ser feito sem depender do estado de espírito. Se eu for falando muito rápido, você pausa e escreve no seu tempo, tá? Sem pressa. A segunda, a formiga é prudente e ajunta o necessário para a próxima estação. Ela tem a consciência e discernimento de tempo e o que precisa para cada fase. Aí um tracinho embaixo, a formiga não faz porque tem um chefe. Ela mesma é sua gerente. Embaixo. A formiga é corajosa e se expõe mesmo diante a possíveis perigos. A formiga é consistente e constante, fazendo um pouco todos os dias. E por último, se eu não agir assim, vou ficar dependente dos contextos e das vontades alheias. Então, esse é o nosso conhecimento de hoje. Essa é a nossa desconstrução de hoje. Então, basicamente, tudo que eu escrevi aí, reflita um pouco sobre isso. Muitas das vezes a gente só faz algo que precisa ser feito dependendo do nosso estado de espírito, dependendo da forma como a gente acorda, se a gente acorda feliz, se a gente acorda animado, aí a gente faz o que precisa ser feito. Existe uma parte da nossa responsabilidade e da nossa prudência. Eu me lembro, trazendo uma história da Bíblia que fala das 10 virgens, aí eram 10 insensatas e 10 prudentes. Eu acho que era assim. E aí, tipo assim, umas cuidaram para que a vela não se apagasse, as outras não, elas ficaram ali contando com a sorte e aí perdeu o time. Enfim, não foram prudentes, não foram cuidadosas. E isso acontece com a gente também. Existe uma parte que é da sua responsabilidade que você faça. Por exemplo, no dinheiro, eu mereço gastar isso aqui e amanhã seja o que Deus quiser. Isso é imprudência, entende? Agora, é uma linha que precisa de equilíbrio. Então, você não pode viver como se tudo dependesse de você, mas também não pode viver como se nada dependesse de você. Você tem uma parte e tem a sua parcela de responsabilidade. Além de entender isso, no vídeo anterior eu falei sobre a importância da gente ter discernimento de tempo. Porque quando a gente tem discernimento de tempo, a gente sabe o que é esperado de nós para cada estação. Então, assim como existe a estação, né, do verão, inverno, existem as estações da nossa vida. Então, talvez tenha estação da nossa vida que é pra gente produzir, que é pra gente fazer o que precisa ser feito. E, não, a gente tem que fazer o que precisa ser feito sempre. Mas eu falo assim, existe um momento da nossa vida que a gente precisa ter a autorresponsabilidade de fazer aquilo que é exigido de nós naquele momento. Tem outras estações que é um momento de desfrutar daquilo. Que, por exemplo, é o inverno da formiga, que, né, ela desfruta da sua colheita. Então, a importância de ter discernimento de tempo. E a formiga não faz quando tem um chefe falando. Eu tenho uma reflexão que é assim: se o seu chefe pedir para você estar na empresa às 6 da manhã, você vai estar na empresa às 6 da manhã. Agora, se você se compromete a acordar às 6 da manhã e você não faz isso, concorda comigo que é uma loucura? Porque assim, quando você obedece uma outra pessoa, o benefício é da outra pessoa. Quando você obedece você, o benefício é todo seu. Por que que nós somos tão irresponsáveis com a gente, com os nossos sonhos, com os nossos compromissos? E a autoconfiança, que muita gente fala, né, por aí, a autoconfiança vem muito de você cumprir com o que você se compromete. Porque pensa, você tá se relacionando com uma pessoa. E aí essa pessoa, ela descumpre vários compromissos que fez com você. Tanto em relações pessoais, tanto em relações profissionais. Imagina, você tem alguém abaixo de você numa empresa, e aí essa pessoa, ela não cumpre os prazos com você, ela fala que vai fazer uma coisa e não faz, e aí você vai perdendo a confiança nessa pessoa. Só que isso é a mesma coisa que acontece com a gente. Quanto mais a gente fura os compromissos que nós fizemos com a gente, mais nós vamos perdendo essa autoconfiança, e mais nós vamos ficando dependentes
entende? E a formiga, ela é corajosa, ela se expõe mesmo aos possíveis perigos. Eu li esses dias que você sempre tem que dar passos no caminho que você quer seguir. Só que por medo, muita gente fica paralisada por medo dos perigos que vão encontrar lá na frente. Só que aí que é o ponto, porque se você ficar parado, beleza, você pode fugir de muitas ameaças. Você pode fugir de muitas tristezas, você pode fugir de muitos machucados, pode, mas também você não vai chegar a lugar nenhum. Então, andar, caminhar na vida exige coragem, porque realmente as formigas, tadinhas, eu tava refletindo que eu já pisei nelas, tipo assim, elas andando, caminhando, assim, elas são tão pequenininhas, principalmente aqui no sítio, sempre de noite elas fazem um caminho ali onde que eu passo e muitas das vezes tá escuro, mas eu já percebi que eu já pisei várias vezes no caminho e eu devo ter matado um tanto delas. É perigoso, mas ela foi corajosa, porque ela saiu para fazer o que precisava ser feito. Olha a coragem, mesmo sabendo que existem predadores, não só eu, né, que sou uma predadora delas, mas existe, enfim, outros insetos e tal. Outros insetos, como se eu fosse um inseto. Mas enfim, você entende a coragem que ela tem que ter para poder sair da sua zona de conforto lá dentro e se expor? E aí, na neurociência, existe um termo que chama neuroplasticidade, que é basicamente o seu cérebro se modificando frente às experiências que você se expõe. E ele muda mesmo a estrutura dele, sabe? Então, quanto mais você se expõe a coisas novas, se expõe mesmo com medo, mais você diminui o seu medo, mais você fica mais corajosa, mais autoconfiante. Tem algo que é unânime, assim, que é o medo de falar em público. Eu sempre tive isso, né? É meio que meu perfil, assim. E aí, quando eu voltei pra fazer faculdade, eu fiquei um tempo parada, eu faço faculdade de psicologia, mas aí quando eu voltei, eu já estava assim entendendo muitas dessas questões da neurociência e tudo, e aí eu entendi que quanto mais você se esquiva e você foge daquilo que você tem medo, mais o seu cérebro aprende que aquilo realmente é perigoso, mais você fica medrosa e mais você não tem memórias para acreditar que você consegue. Então, à medida que eu fui conseguindo me expor a apresentações, e mesmo eu tendo a possibilidade de fazer, sei lá, só o slide ou só a parte escrita, eu comecei a querer me expor. Comecei a querer enfrentar aquilo ali, aquele medo meu. E hoje em dia, na hora que eu vou apresentar, eu não tenho mais medo, ansiedade. Tipo assim, não muito básica que eu tenho. Uma ansiedade muito saudável, sabe? Mas antes era uma ansiedade que me paralisava. Por quê? Porque eu me expus mesmo com medo. Então, quanto mais você se expõe a experiências que você tem medo, mais o seu cérebro se modifica e mais isso também te gera autoconfiança e você vai perdendo esse medo, porque você vai vendo que aquilo é uma ameaça imaginária, não é uma ameaça real, sabe? Porque nós paralisamos por medo mesmo das ameaças, mas muitas delas são imaginárias, então você deve estar parado por muitos medos que nem vão acontecer, e se acontecer, você vai saber lidar com eles ali na hora. A ansiedade é exatamente isso, a gente fica supondo coisas que vão acontecer, supondo que as pessoas estão nos julgando, supondo. Mesmo se isso acontecer, você tem que acreditar que você tem ferramentas para lidar com aquilo ali na hora que acontecer. Entende? Então a formiga ela é consistente, constante, fazendo um pouco todos os dias. Gente, a formiga, a formiguinha, tadinha, ela pega pequenos grãozinhos, pequenas folhinhas. Não é uma coisa absurda que ela faz. Mas ela faz isso sempre. E por isso elas têm reserva de comida na hora que elas precisam. Imagina se elas pensassem, nossa, eu só consigo pegar um pouquinho ali. Então ela ensina muito sobre consistência mesmo, ser constante. Isso é a pior coisa da nossa vida, é a gente não conseguir ser constante. A gente começa uma coisa e para, porque a gente não vê resultado. Mas é claro que se a formiga sair e fizer 2 dias, ela vai ter isso aqui de comida. E pode desanimar ela, mas ela não tá focada no resultado ali imediato, ela tá focada no resultado a longo prazo, e a gente tem muita dificuldade disso. Porque voltando para a neurociência, existe a questão da dopamina, que é o neurotransmissor responsável pela motivação e pelo prazer, mas é mais pela motivação. E aí, pensa na rede social, você está recebendo ali recompensas imediatas. E aí a sua dopamina, ela assim,
explode. Então você tem um motivo onde você tem baixo esforço para rolar a tela e você recebe uma recompensa muito alta. E aí isso faz com que você vicie em cada vez mais querer resultados a curto prazo. Mas você precisa ensinar o seu cérebro que as melhores coisas são a longo prazo. Então, não atribuir a recompensa no imediato, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho um objetivo aqui no YouTube de crescer, de conseguir alcançar mais pessoas. Se eu atribuir minha recompensa a isso diariamente, a cada vídeo que eu posto, eu vou me frustrar e eu vou parar. E isso já aconteceu várias vezes. Por quê? Porque eu atribuí a minha recompensa no momento presente. Só que o que eu tô fazendo aqui agora, vídeo por vídeo, é trabalho de formiguinha. Eu tô pegando um vídeo em cada vez. E aí eu tô atribuindo a minha recompensa, aí eu consegui gravar, editar e postar esse vídeo aqui. Porque aí eu vou recompensando o processo e o processo não vai ficando penoso para eu conseguir avançar, porque senão é insustentável. As melhores recompensas, elas são a longo prazo, assim como a academia, assim como esse treino mental. Você não tá entendendo o que está acontecendo. Você não vai ver um resultado mirabolante porque você assistiu e fez um treino mental aqui comigo. Agora, é igual academia. Você foi um dia e ficou gostosona? Pernuda? Foi? Não foi. Só se você tomou uma bomba, sei lá. E mesmo assim, não é de um dia pro outro. É a mesma coisa disso. Então, as melhores coisas são a longo prazo. E já que é a longo prazo, você tem que ter pequenas doses de dopamina para você ter motivação suficiente para continuar. E é isso que a formiga faz. E por último, se você não agir assim, você vai ficar dependente do contexto, dependente das vontades alheias. Isso é muito ruim, porque as pessoas elas vão te tratar da forma que você se trata. Então, se você não tem autoconfiança, as pessoas não vão confiar em você. E aí, se você não conseguir construir suas coisas, você vai ter que ficar dependendo dos outros para poder te ajudar, te salvar. Só que o que eu entendi é que ninguém vai vir para te salvar. Só Jesus, né? Mas Jesus já tá com você. Eu tô falando assim, você não tem que ficar esperando um salvador, sabe? Você tem que pegar a rédea da sua vida e tomar a autorresponsabilidade. É sobre isso. Você tem que tomar e ter a consciência da autorresponsabilidade, da coragem à medida que você se expõe a novas experiências. Tem que ter discernimento de tempo, desenvolver esse discernimento de tempo e ser consistente atribuindo a sua recompensa não ao resultado final, mas ao processo, porque é só assim que você vai conseguir construir e sustentar coisas que você almeja, entende? Agora você vai escrever como você está se sentindo. Vai perceber os pensamentos maiores que aparecem na sua mente, vai perceber como que está o seu corpo, as preocupações que você tem para fazer no seu dia, você que é muito ansiosa e já acorda já fritando na cabeça um tanto de coisa. Você vai transcrever, você vai tirar, vai transcender esses pensamentos para o papel, tá bom? Então vai fazendo aí, enquanto eu vou fazendo aqui. E aí, se você precisar de mais tempo, você para o vídeo e depois você volta. Tranquilo, tá? No seu tempo. Então, escreve aí como eu estou me sentindo. Escreve tudo que vier na sua cabeça, tudo que tá enchendo sua cabeça, transcreve pro papel. Pode escrever tudo e você ficar com medo de alguém ver. Era muito bom você deixar no seu caderninho do diário, mas você ficar, ai, alguém vai ver e aí eu tô falando dessa pessoa aqui, rasga e joga fora, entendeu? Mas assim, só escreve. Desabafa com papel. Prontinho? Se não acabou, dá uma pausa que eu vou passar pro próximo. Na hora que você acabar, você volta. Então, agora você desenvolveu a autopercepção e nós vamos agora para reconstrução. Então, você vai escrever 3 coisas pelo qual você é grata hoje. Então, para pensar mesmo. E não é uma coisa assim, agradeço, sei lá o quê. É para você sentir. Então, sinta. Se for que você é grata pela sua saúde, sinta o seu corpo funcionando bem. Se você é grata pela sua visão, sinta a sua visão funcionando. Tipo assim, tome consciência do que é isso. E aí, se você for grata pela sua família, enfim, por qualquer coisa, alguma coisa boa que aconteceu, ou as coisas triviais mesmo do seu dia a dia, que muitas vezes a gente passa no automático e não percebe o quanto nós somos abençoadas. Então, lista 3 coisas, ok? E agora, escreva 3 ações práticas que vai ser o seu tijolinho. Pensa que os seus tijolinhos são essas pequenas comidas diárias que a formiga passa para lá. E o objetivo dela é um.
Qual que é o seu objetivo? Tem uma frase que fala no livro País das Maravilhas, Alice nos Países das Maravilhas, que fala assim: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho vale. Então é necessário que você saiba onde você quer ir. Não precisa de grandes objetivos. Eu preciso já saber qual que é meu futuro profissional. Não, não, mãos leves. Não precisa ser necessariamente um objetivo de coisas, mas talvez um objetivo de quem você quer se tornar. Eu quero me tornar uma pessoa mais paciente, sei lá, alguma habilidade que você queira desenvolver. Então, esse é o seu objetivo. Pensa que é uma casa construída, é o seu objetivo. Qual que é o seu tijolinho de hoje que você consegue fazer, que é palpável, que é fácil de fazer, que vai te ajudar a colocar um tijolinho na construção dessa casa? Então, faça. O meu é gravar esse vídeo aqui e outras coisas para outras habilidades e tal que eu quero desenvolver. Então, coloca o seu aí. São 3 tijolinhos, ok? Se quiser colocar mais ou a menos, tá de boa. Você que sabe. E por último, eu gosto de fazer assim, porque eu sinto que Deus manda uma palavra. Não é sempre, mas eu sinto. Vou ler. Se fizer sentido com o que a gente falou, fez. Se não fizer, você guarda isso aí mesmo assim. Não, eu esqueci de uma coisa. Esqueci que você tem que anotar uma ação prática depois disso para você fazer pelo outro. Então, algum bem, alguma coisa que você deva fazer por outra pessoa, por alguma causa, seja o que for, anota aí para você fazer hoje. Seja, sei lá, ser gentil com alguém, qualquer coisa, ajudar, ligar para um amigo, qualquer coisa que envolva o outro, para a gente começar a tirar a nossa visão só do nosso umbigo também, porque nós somos seres sociáveis e a gente precisa dos outros também, ok? Beleza. Então, vou ler aqui pra gente finalizar, para você ter uma palavra aí no dia, uma palavra que te fortaleça de alguma forma. É do Charles Spurgeon, esse devocional. Ele é meio complicado, mas vou deixando ele mais fácil assim. Não temas, descer para o Egito. Nossa, eu faltei na aula de leitura. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e farei tornar a subir certamente. Agora, a palavra, né? O devocional em si. Jacó deve ter estremecido diante da ideia de deixar a terra de peregrinação de seu pai e ir habitar entre os pagãos estrangeiros. Era um cenário novo e provavelmente de provação. Olha, isso está conectado, tá? Presta atenção. Era um cenário novo e ele estava com medo de sair da onde ele estava confortável. Bom demais. Eu sempre acho que Deus fala através dessas coisas. Quem se aventuraria entre os mensageiros de uma monarca estrangeiro sem estar inquieto? Ainda assim, o caminho foi indicado com evidência, e por isso ele resolveu ir. Hoje, esta é frequentemente a posição dos cristãos. Sem experiências, são chamados para enfrentar perigos e tentações. Em tais momentos, eles devem imitar o exemplo de Jacó, oferecendo sacrifício de oração a Deus e buscando sua orientação. Não vamos deixar que deem um passo sem antes aguardar a bênção do Senhor. Então terão um companheiro de Jacó, como seu amigo e socorro. Como é abençoador sentir-se seguro de que o Senhor está perto em todos os nossos caminhos e se digna a descer as nossas humilhações e banimentos conosco. É porque é muita palavra difícil, até embolo. Mesmo além do oceano, sentimos os raios do amor do nosso Pai como o sol em sua força. Não podemos hesitar em ir onde Jeová promete a sua presença. Mesmo o vale da sombra da morte se ilumina com o esplendor dessa garantia. Seguindo em frente com fé e em seu Deus, os cristãos terão a promessa de Jacó. Eles serão trazidos de volta, seja dos problemas da vida ou das câmaras da morte. A semente de Jacó saiu do Egito no devido tempo, e da mesma forma deverá o fiel passar incólume pelas tribulações da vida e pelo terror da morte. Exercitemos a confiança de Jacó. Não temas, é a ordem do Senhor e seu divino encorajamento àqueles que, sob suas ordens, estão se lançando a novos mares. A presença e preservação divina impedem a incredulidade do medo. Sem nosso Deus deveríamos temer avançar, mas quando ele nos ordenar, será perigoso tardar. Leitor, vá em frente, não tema. Que isso? Que isso, velho? Deus é top. Não, fala sério. Fala sério, eu abri aqui com você. Não. Ai, Jesus é mara, né? Fala sério.
Jesus é mara. Obrigada, papaizinho lindo. Você entendeu? Eu não sei se você acredita em Deus ou não, mas eu sou cristã. Não me denomino assim, eu sou evangélica, eu sou católica. Eu não me denomino, eu sou cristã. Eu sigo Cristo e tudo que ele fala. E eu tive uma experiência com ele com os meus olhos. Eu não vim de um lar cristão. Ninguém me obrigou a estar com ele. Eu tive a experiência com ele por eu presenciei. Então, tipo assim, é inquestionável pra mim. E por que que eu falo de sobreviver uma vida com mais propósito? Porque eu acho muito difícil você estar aqui no mundo e sentir que você tá aqui aleatório e a sua esperança ser só aqui no mundo, nesse mundo caótico. Eu acho difícil. Assim, tem vários estudos científicos apontando como a espiritualidade ela é importante para o ser humano, para a saúde mental do ser humano mesmo. Enfim, eu falei sobre tudo isso, da gente saber se expor, da gente ter coragem de se expor, da gente fazer a nossa parte, ter autorresponsabilidade, ir mesmo com medo, procurar essa independência. Eu falei sobre tudo isso, e aí eu pedi ele para abrir onde ele queria falar. E aí ele falou justamente nisso. Pensa a palavra que ele deu. Quando ele falou com Jacó para sair da terra lá dele e ir para onde ele estava mandando, ele sempre falava: não tenha medo, porque eu vou estar com você. Então, é uma junção. Quem acredita em Deus e quem tem Ele, tenha também a consciência que você não está sozinho. Não é como se você falasse assim: eu vou na cara e na coragem, com medo, eu tô sozinha e vou mesmo assim. Não, você vai dar o seu passo, porque você tem o seu papel de responsabilidade, mas também do seu lado tem Cristo que te protege de todo mal e te direcionará para você ir avançando nos caminhos que ele deseja para você. Então isso tem que dar mais coragem para a gente poder avançar, sabendo que se a gente está passando por caminhos tortuosos ou caminhos planos, ele tá com você. Igual aquele salmo que é geral, né? Se eu passar no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Porque é isso. Se você estiver no pior momento da sua vida e você precisar avançar nesse caminho, vá. Vá com a consciência que você não está sozinha. E não tenha medo. É um chamado para coragem e ao mesmo tempo para você entender que você vai estar sempre segura. Não importa por onde você for, porque tem alguém por você, você não está sozinha. Então, ao mesmo tempo, é uma independência com a dependência nele. É fazendo a sua parte, mas também acreditando que quem guia os seus caminhos é ele. E isso tem que acalmar o nosso coração, isso tem que acalmar a nossa mente, isso tem que tirar a nossa ansiedade do que pode acontecer. Porque por mais que um tanto de coisa de ruim pode acontecer, ainda sobra ele, e ele é suficiente. Então, por hoje é isso. Parabéns por ter exercitado mais um dia o seu cérebro, sua mente, o seu espírito. E que esse vídeo possa ter te ajudado a construir um tijolinho a mais para você realmente chegar a viver uma vida com mais leveza e propósito. Então, conta comigo, vamos juntas nesse caminho que eu também estou trilhando. Não cheguei lá, mas eu busco todos os dias e eu quero que você caminhe comigo. Então, se você quiser, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo também que como isso ressoou para você, que me motiva muito assim a continuar, a te conhecer mais. E se quiser me seguir no Instagram também pra gente ficar mais próximas, vai ser uma honra. Então, é isso. Um beijo.